Eu sou a Wandinha e seja bem-vindo à família Addams. Mentira, meu nome é Iris e seja muito bem-vindo ao meu canal. Estava eu reassistindo o Supernatural tudo de novo pela 7ª vez e os meus episódios preferidos de Supernatural são os episódios de bruxa. E na 4ª temporada tem um dos melhores EPs, que é um dos que eu mais gosto, que é o episódio 7 da 4ª temporada, porque eu anotei aqui, que é o episódio que o Sam e o Dean já descobriram ali, o Castiel já foi introduzido, e que eles descobrem que a Lily está quebrando os selos para libertar Lúcifer. E esse episódio é de Samhain. O que acontece? Eles descobrem que Samhain, no Supernatural, tá? Na série, é um demônio. E ele é um demônio muito poderoso, muito antigo e tal. E ele ser libertado naquela data específica, no dia 31 de outubro daquele ano lá que se passa a 4ª temporada, é um dos 66 selos que a Lily precisa quebrar para libertar Lúcifer. Ok, o que acontece? O Supernatural tem muitas lendas, tem muita mitologia, tem muita coisa pagã mesmo. E o Sam fala pro Dean assim, ó, o Samhain, ele é um demônio poderosíssimo, o Halloween começou por causa dele, as pessoas se fantasiavam por medo dele, não sei o quê. E assim, o Samhain realmente existiu, mas não é exatamente um demônio, é só um festival pagão dos celtas. E aí eu pensei, isso há meses atrás, eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou fazer um especial de Halloween e usar tudo que eu aprendi na faculdade, especialmente uma aula que a gente teve em Moderna 2, se eu não me engano, não é produção, acho que foi Moderna 2, que a gente teve uma aula sobre bruxas, sobre as bruxas e sobre as mulheres religiosas ali pelo século XVI e século XVII. E eu falei, eu como historiadora quero passar isto para as pessoas, porque eu acho interessantíssimo. Então, vamos lá. Então, Samhain, o que era o Samhain? Povo celtas. Celtas estão ali, Irlanda, a produção aqui, ó, coloca o mapinha para vocês. A galera celta, os povos celtas existiram há mais de 2000 anos, há muito tempo atrás, muito tempo. Jesus nem andava na Terra ainda. Eles viviam ali na Irlanda, aí na França e no norte do Reino Unido. E eles tinham suas tradições. Samhain, que está escrito aqui na tela, significa fim do verão. Era apenas um festival pagão, né? Não era católico, óbvio. E era um festival de colheita, era que acabava o verão e tudo mais. O que acontece? A Igreja Católica tem o Dia de Todos os Santos, certo? No dia 2 de novembro, se eu não me engano, agora eu não sei, é feriado aqui no Brasil, né? O Dia de Finados. Temos também Dia de los Muertos, que é muito famoso lá no México, que é quando tem todos aqueles desfiles, as pessoas de caveira, a caveira mexicana, que é tão conhecida e tudo mais. Ok, também tinha isso antes do mundo moderno, pós-moderno, que a gente conhece, que a gente vive. Então, assim, tinha o Dia de Todos os Santos. All Hallows Eve significa isso, véspera dos santos. E aí, o que acontece? Samhain era lá seu festival pagão, começou com os celtas, uma tradição pagã. Eu li que no século VIII, se eu não me engano, o padre Gregório III resolveu juntar o Dia de Todos os Santos, que era uma tradição católica, porque tudo que é santo é católico. Por exemplo, pessoas cristãs, evangélicos, não acreditam em santos, porém os católicos sim. Então o Dia de Todos os Santos era uma tradição católica e era em maio. E tinha o festival de Samhain, que era ali em novembro, né, que a gente conhece coisa. O que acontece? O padre Gregório falou assim, tô preocupado, melhor juntar, não é mesmo? Quer dizer, eu acho que ele ficou preocupado, não sei. Ele resolveu juntar, falou assim, não, vamos mudar o dia, porque daí eu tenho mais controle, já que eu sou papa e eu mando em tudo, eu tenho um pouco mais de controle sobre esse feriado, não é mesmo? Tenho um pouco de controle sobre os pagões. Mudou a data lá pro dia 31. Então acabou juntando Halloween, Hallows Eve, entendeu? E como que veio pra cá, né? Porque isso era uma tradição ali da Irlanda, da França, do norte do Reino Unido. Como que veio pra cá e por que é tão conhecido nos Estados Unidos? Pra quem não sabe, teve um tempo de muita fome na Irlanda. Muita fome. Tipo assim, a galera não tinha nada. Então, veio muito imigrante
para os Estados Unidos. Em torno de 1 milhão ou mais de imigrantes. E óbvio que se vem imigrante, vem também a cultura deles. E eles trouxeram o Festival de Samhain. E aí começou, ao longo dos anos, passando, óbvio que era só uma tradição, se tornou o que a gente conhece como Halloween, de se vestir, de colocar fantasia, de sair pedindo doces ou travessuras. Mas antes de se tornar essa coisa que a gente conhece, né, de festinha e pedir doce, blá blá blá, era só festivais de colheitas, entendeu? Porque era o Ano Novo Celta. O Samhain, ele significava um novo ano. Acabava no dia 31 de outubro, 1º de novembro era um novo ano para os celtas. Então, começou assim o Halloween que a gente tanto conhece. Óbvio que Supernatural tecnicamente falou errado, mas assim, por isso que eu tô vindo aqui contar. Porque é só é uma série que tá explicando ali, era no contexto deles, no contexto da série e tudo mais. Então eu resolvi trazer porque eu acho muito legal. E eu amo Halloween, eu amo lenda de Halloween. Aliás, eu lembro que eu fiz inglês por muito tempo. E eu lembro que no inglês, uma das coisas que a gente aprendia nessa época, porque o Halloween é tão popular nos Estados Unidos, é a lenda do Jack Cabeça de Abóbora. O Jack é aquela antiga lenda, porque antes os celtas, a galera ali, era mais batata, um tipo de nabo que eles tinham lá. O negócio da abóbora começou com essa lenda do Jack. O Jack, ele era um cara trambiqueiro, e aí ele enganou o diabo várias e várias vezes. Tem toda a lenda lá de que ele subia na árvore, e aí o diabo falava, desce aqui, e ele falava, não vou descer. E aí ele enganava o diabo, ele enganou o diabo, tipo, várias vezes, e aí ele morreu. Aí o céu falou assim, você não entra aqui, querido. Tá doido? E aí ele falou, bom, vou pegar o elevador para ir pra baixo então. Aí pegou o elevador, desceu, o diabo falou, ah, meu anjo, aqui em minha morada, tu também não entra, seu arrombado. E aí ficou ele vagando pela eternidade no mundo com a cabeça de lanterna. Então, algumas lendas aí, eu posso também um dia fazer um vídeo sobre o folclore brasileiro, porque o folclore brasileiro, aqui no Brasil, a gente comemora o dia do Saci. A minha avó, pra quem não sabe, é diretora. E na escola dela, ela não comemora o Halloween, ela comemora o dia do Saci. Então, ela enfeita a escola, ela coloca sacizinho preso no... que ela faz mesmo. Saci preso dentro das garrafas e tudo mais. Eu posso fazer também, porque a gente entendeu muitas lendas mudam conforme o tempo. Lenda não, né? Porque isso é a espiritualidade de certos povos. E acabou mudando, né? Acabou sendo uma coisa meio Irmãos Grimm, que contava as histórias das princesas, uma coisa cabulosa, e aí todo mundo acabou mudando para uma coisa meio princesas da Disney. Mas o nosso folclore, ele é realmente muito assustador, tá? Então, se um dia vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o folclore brasileiro, será muito legal também, porque o dia do Saci aqui é muito importante, e eu acho nossa cultura também muito da hora, ok? E aí, o que eu pensei? Pensei assim, bom, eu explico um pouquinho do Halloween, que é, né, o dia de Samhain. Então, vocês já sabem que Samhain não é um demônio monstruoso do mal. Quer dizer, se é demônio, é do mal, né? Nossa, o que eu falei isso? Ai, sem noção. Mas, enfim, não é um demônio, é só uma comemoração pagã dos celtas. E aí eu pensei assim, cara, eu gosto muito de Halloween porque é dia das bruxas. E eu gosto de bruxa, entendeu? Meus episódios preferidos de Supernatural é de bruxa. Eu amo bruxaria. Eu olho e penso, meu Deus, eu queria ser bruxa, mas não bruxa do mal, entendeu? Eu queria ser tipo Harry Potter, entendeu? Receber uma carta falando, você é bruxa. E eu, tipo, ir pra Hogwarts e ter uma varinha. A produção, antes de me namorar, eu vou te expor. Nunca tinha assistido Harry Potter, não é? É, nunca tinha visto. Ele não tem nem palavras pra se defender aqui. Eu fiz ele assistir tudo e agora eu tô obrigando ele a ler os livros. Ele vai ler o meu box que eu comprei, porque Harry Potter é perfeito. Aliás, estamos aí para maratonar Harry Potter no Halloween, não é mesmo? Aliás, outro, Wandinha, né? Pelo amor de Deus. Caprichei nessa maquiagem que está toda torta. Não sou maquiadora, não posso fazer nada, ficou tudo torto. Mas caprichei aqui, hein? Família Addams 1 e 2 está na Netflix também, que eu vi. E eu vou reassistir de novo, porque eu amo Família Addams. Ai, nossa, como eu queria vir de Elvira aqui pra vocês. Mas não vou vir de Elvira porque, né, decência. E sou uma mulher comprometida, dá licença. Mas amo Elvira, amo Wandinha. Devia ter trazido a minha cachorra aqui como primo It. Brincadeira. Mas enfim, aí eu pensei assim, vou falar sobre como surgiu as bruxas.
Porque a gente teve uma aula sobre isso na faculdade. Para quem não sabe, eu sou historiadora formada já. E a gente teve uma aula muito legal de moderna falando sobre isso. E eu vou falar sobre esse texto que a gente leu, que foi um texto muito legal. Inclusive, a gente fez uma prova desse texto, né? Ó, o livro, para quem quiser, é um livro muito tranquilo. Não é uma linguagem muito chata. Se chama O Homem Barroco. Enfim, o episódio não. Olha, meu Deus do céu, tô bêbada. O capítulo que eu vou falar é o capítulo 9, que chama A Bruxa, por Brian P. Liva. O capítulo que vem antes desse aqui, que é a religiosa, é muito legal também, que a gente leu também pra faculdade, que fala sobre a mulher que é enclausurada, que vai pra convento e tudo mais. Porém, eu quero falar da bruxa, porque bruxa é mais legal. Então, vamos lá. Como que surgem as bruxas, né? Porque a gente tem... O que a gente pensa quando a gente pensa em bruxa? A gente pensa naquela velhinha da Branca de Neve, certo? Velha, corcunda, nariguda, berruga na ponta do nariz, não é? A gente pensa nessa bruxa, certo? Certo. Mas por quê? Da onde surge isso? Nesse texto específico que eu vou me basear para falar, e na aula que a gente teve, é que o seguinte... Por que bruxa e não bruxo, primeiramente? Porque o que se entende? A Igreja Católica que começou com essa perseguição. A gente tem a Inquisição pela Igreja Católica. Bruxa porque o corpo da mulher, segundo a Igreja Católica, ok? Ele é mais volátil a ser tentado pelo demônio, entendeu? Por quê? Pega-se o exemplo de Eva. Tem até no texto o exemplo de Eva. Eva era uma mulher, Adão era o homem. E quem que comeu a maçã no Éden? Quem que fez o erro? Quem que se deixou levar? Quem que cedeu à tentação da carne? Foi a Eva, entendeu? Então, assim, no mundo cristão, a mulher tem essa propensão bem mais forte para ser a bruxa, entendeu? Para ceder aos domínios dos demônios. E o que acontece? Nesse texto também fala-se muito de, por exemplo, os magos, homens. Eles eram controladores de demônios. Eles controlavam os demônios. As bruxas, no caso, eram servas, entendeu? Elas serviriam ao diabo. Tanto que ele cita um rei da Escócia, no ano de 1957, que ele diz exatamente isso. Os homens controlavam os demônios, os magos, e as bruxas eram apenas servas do demônio. Então, é isso. E por que a mulher velha? Por que enrugada e tudo mais? Porque geralmente a perseguição às vezes servia de bode expiatório, vamos bem combinar, não é mesmo? Porém, a perseguição ia muito com mulheres que eram sozinhas, que não eram casadas, né? Não sei se nunca casaram na vida ou se o marido acabou morrendo. E que, por exemplo, parteiras e curandeiras. Parteiras eram muito propensas a serem vistas como bruxa, porque bruxas sequestravam os recém-nascidos que ainda não eram batizados para ir sacrificar pro demônio, entendeu? Já que a gente entra nessa coisa do sabá. Mas, e as curandeiras também, porque mexia com erva. Enfim, curandeira mexe ali com erva, ajuda a curar pessoas, ajuda com crianças, parteiras ajudam em parto. E para isso você precisa, entende-se que se precisa de um certo tempo para ter cliente, para ter o domínio ali do que você tá fazendo. Então, velhas. E geralmente essas velhas, a gente sabe como que algumas pessoas quando se tornam idosas, né? Elas ficam um pouco mais bravas, grossas, um pouco mais dando patada ali, entendeu? Não tem mais aquele estereótipo da feminilidade. Então, qual é o ponto da bruxa? Ela é uma transgressora, tanto da feminilidade, quanto da religião, quanto da comunidade e quanto da moralidade também. Porque você olha pra ela, você pensa assim, essa mulher não é tão feminina, não é recatada, tudo mais. Não vai direito na missa, então não liga mais pra religião, provavelmente renunciou à religião. Ela não é moral porque ela é sem educação, ela é grossa, ela atrapalha a vizinhança, ela enche o saco, ela vai pedir dinheiro pros vizinhos. Então, por causa disso, muitas pessoas usaram outras pessoas que elas não gostavam na vila ou em seus vilarejos ali e falaram pra Igreja Católica, entendeu? Ó, fulano é bruxa. É a mesma coisa que aconteceu, que a gente sabe muito bem, na ditadura ou na época de Hitler, porque você não precisa de uma prova exatamente, você só vira e fala, ó, fulaninho aqui, ó, do lado da minha casa, não gosta do teu regime, hein?
Se eu fosse você, pegava e, ó, sumia. E é isso que acontecia na ditadura, entendeu? Por isso tantas pessoas sumiram, não tem notícia até hoje. Porque era muito fácil acusar. Então esse estereótipo da bruxa velha, que é corcunda, que é toda estranha, que é tipo, tem aquela risada desgrenhada, vem desse estereótipo da mulher. E por quê? O que acontece? Essas pessoas, geralmente, estão à margem da sociedade, elas estão mais pobres. Então, o que ela vai fazer se não virar pra se render a um pacto com o demônio, entendeu? Era isso que a igreja entendia, tipo, cara, essa mulher é fraca, porque ela já é velha. Como que ela vai se defender dos outros? Como que ela vai ter dinheiro? Como que ela vai sustentar qualquer coisa desse gênero? Ou seja, se uma pessoa está em situação de vulnerabilidade, ela vai lá e faz um pacto com o capeta, não é? Então, assim, o medo que se tinha dessas pessoas era porque, assim, primeiro que elas eram servas, né, do demônio, a igreja católica olhava para elas e pensava, meu Deus, ela é uma serva do nosso inimigo. Então a igreja católica se preocupava muito nesse sentido, porque o demônio estava andando entre nós mortais por através dessa bruxa. E as pessoas do vilarejo temiam a bruxa porque, assim, vamos combinar ali, né, gente, século XVI, XVII, entre 1500 e 1600, ninguém tinha tanta capacidade de entender as coisas, né, a gente não tem a ciência avançada como tem hoje em dia. Então, assim, chovia granizo, destruía a plantação, acontecia uma tempestade, acontecia de alguém ficar doente. E assim, doença naquela época, pô, peste bubônica deserdou metade da população. Nossa, eu falei um deserdou agora, hein? Você ouviu meu R? Deserdou. Metade da população da Europa, que naquela época era pouca, né, gente? Vamos pensar, a gente tá em 2021, tem 7 bilhões. Naquela época não tinha nada no mundo, né? Não tinha nem gente direito, porque há muito tempo atrás. Então, assim, doenças aconteciam, imagina. Você enfiava o pé no prego, não tinha prego naquela época, enfim, você torcia o tornozelo, acabou tua vida. Você pega uma infecção ali, é óbvio que você vai morrer, entendeu? E muita criança, na época, também morria. Pô, criança que tinha acabado de nascer, morria tempos atrás, gente, há menos de um século. Então, assim, vocês imaginem 1600, a taxa de natalidade era baixíssima, porque realmente as pessoas morriam, você não chegava aos seus 80 anos igual hoje em dia. Você chegava nos 80 anos, você era basicamente um deus andando na terra, não é mesmo? Então, assim, tudo isso que acontecia, alguém ficar doente, criança morrer, praga na colheita ali, porque, né, bicho come planta. A minha cachorra come planta, cara, a minha cachorra. Enfim, aí tudo isso se dirigia às bruxas, porque as bruxas estão amaldiçoando o vilarejo. Porque a bruxa tá fazendo isso. E assim, a estatística de bruxa aparentemente era grande, tá? Ele fala que no texto, só na Europa, pelos cálculos ali que se fez, aparentemente tinha em torno de 1.800.000 bruxas na Europa inteira. Então não era pouca bruxa. Então pra amaldiçoar o seu vilarejo e acabar com tudo, era muito fácil, ela só jogar uma praga, entendeu? Então o medo era esse. O medo era destruir o vilarejo, o medo era você ficar doente, matar o teu filho. E por que o medo do filho? Porque as parteiras, o que se tinha de ideia é que ela pegava a criança e levava ali para o sabá. E o que era o sabá? O sabá, a igreja católica entendia que era aquela reunião de bruxa clássica, entendeu? Não é tipo um coven, não é uma coisa mais chique. Não, é tipo assim, as mulheres no meio da floresta, com uma fogueira no meio pelada rodando, entendeu? Tipo, todo mundo de mão dada, cantando. E o demônio, tipo, ele vinha em forma de um bode ou de um cachorro. E tava lá junto com elas, entendeu? E aí, tipo, elas faziam o ritual lá, e aí catava criança, essas coisas, entendeu? Tipo, pegava o bebê pra sacrifício. Então era o seu filho que tava colocando pra ser sacrifício, entendeu? Então todo mundo tinha muito medo. E aliás, esses sabás ficaram muito conhecidos, né? São conhecidos até hoje, né? Quando a gente pensa em bruxa fazendo ritual, o que a gente pensa? Elas no meio da floresta fazendo uma fogueira, entendeu? E tipo, foi uma coisa dessa época. E como que a igreja católica sabia disso tudo? A igreja católica sabia disso porque havia inquisições. Começou as inquisições. Então, assim, a igreja ficava de olho. Fulano não tá aparecendo muito na igreja, provavelmente renunciou à fé. Bruxa, traz pra cá, entendeu? Homem quase nunca era visto como bruxo, viu? Nunca era acusado de bruxaria. Se fosse acusado, provavelmente alguma coisa ligada ali com a mãe ou com a esposa. Mas o homem sozinho, raro.
a mulher que era ameaça, entendeu? Porque tava ameaçando ali a questão da igreja, né? Que a igreja era só homem, a ordem masculina de ser uma mulher que tem que casar e bonitinho, ter o filho, não sei o quê. Então, assim, bruxa era mulher, na maioria. Então, assim, não tá vendo na igreja? Bruxa. A igreja já fica de olho. Ou então o vizinho não gosta de você fez alguma coisa, você mandou alguém a merda porque você tava estressado no dia. Essa aqui é bruxa, ó, leva ela embora. Levou embora, entendeu? E aí, o que acontece? Tortura. Todo mundo sabe que teve torturas indescritíveis da Igreja Católica com essas mulheres. E muitas mulheres confessavam, óbvio. Uma coisa que o autor deixa claro é que, tipo assim, muitas pessoas confessavam que, tipo assim, ai, tá, eu participo de sabá, ai, tá, eu faço isso, eu fiz aquilo, não sei o quê. E às vezes é só porque foi torturado, entendeu? Você só quer que aquilo acabe. Você fala, mano, você quer que eu confesso? Se você quiser que eu confesse separar, beleza, tá ligado? Muito aconteceu isso na ditadura também, gente. Pelo amor de Deus, você é torturado ali num nível. E, cara, se você for aí no Google, eu não vou fazer por nada aqui, porque sou um canal family friendly. Mas se você for no Google, eu ia colocar assim, ó, torturas medievais, instrumentos de tortura medievais. Vocês vão ver umas coisas tão bizarras, mas tão bizarras. Então, assim, a galera ali ficava mal, entendeu? Então, assim, acabava confessando. Tem a outra parte também, que esses caras viravam pra elas e falavam, ah, você é bruxa, você tem pacto com o demônio, não sei o quê. E a pessoa pensava, meu Deus, eu sou uma bruxa. E aí ficava tipo, eu sou uma bruxa, eu tenho poderes, entendeu? Porque se deslumbrava com aquilo. Mas, assim, prova concreta, ninguém nunca teve. Porque, né? Também, assim, a questão do ser o sobrenatural, ver o sobrenatural, ter pacto ou não, não é o ponto, mas é assim que o mito das bruxas vão surgindo, entende? Então, e outra coisa que eu acho importante citar, muitas vezes essas pessoas não tinham advogados, os advogados não queriam, virava e falava, eu não vou defender bruxa. Então nem advogado tinha. E todos os juízes, na maioria das vezes, condenavam essas mulheres. E aí o que acontece? Fogo da Inquisição. Por que o fogo? Todo mundo sabe, tipo, Luna Nera, por exemplo, que eu indiquei, o último vídeo sobre bruxa. A mulher lá, a mãe da menina que morre, é queimada viva na fogueira. Por quê? O corpo, ele é a carne, ele é o pecado, ele é o que tá ali pra pecar, entendeu? A fraqueza do espírito é a carne. A produção acabou aqui de falar. Muito obrigada, produção. Enfim, é exatamente isso. O corpo precisa ser destruído para o teu espírito conseguir conversar com Deus, entendeu? Porque Deus vai ter essa barreira com você por causa do seu corpo. Então, o corpo precisa ser destruído e ele vai ser purificado através do fogo santo. O fogo era entendido como santo, entendeu? Como uma santidade. O fogo era purificador, por isso que se queimava vivo. Porque aí sim a pessoa morria e conseguia conversar com Deus, talvez se desculpasse, redimir. Mas enfim, o fogo, é por isso que se queimava vivo. A gente sabe sobre as fogueiras, mas muito pouca gente sabe que é por causa disso. O fogo, ele purifica o seu corpo. Então por isso que se queimavam as pessoas vivas, entende? Enfim, e isso era entendido como ok, as torturas eram ok, o fogo era ok, porque o Deus do Novo Testamento aconteceu faz pouco tempo. O Deus antigo, o Deus do Velho Testamento, eu não sei se vocês já leram o Velho Testamento, mas é o Deus da ira, o Deus do amor, foi entendido há muito pouco tempo, né? Essa concepção do Deus do amor. E eu não tô aqui questionando fé, porque eu acredito em Deus, eu sou cristã, eu fui criada numa família cristã, ok? Não surta. Porém, o Deus do amor foi criado, o Deus do amor foi entendido há pouco tempo. O Deus do Velho Testamento era pura ira, entendeu? E assim, você sofrer que era o certo, você ia ser punido. Se você fizesse coisa errada, você ia ser punido. Então imagina uma bruxa, para ela ser purificada e subir aos céus, ela ia ter que sofrer muito. Tá aí a tortura, tá aí ser queimada viva, tá aí passar por um purgatório, entendeu? Então assim, tem que entender isso também. O Velho Testamento é o Velho Testamento, ele redigia tudo antes. Aí veio o Novo Testamento. O Novo Testamento é um Deus do amor, o Deus do perdão. Jesus, com sua piedade, entendeu? Acolher todo mundo, redimir seus pecados. Mas o Deus antigo era o Deus da ira. Era o Deus que se você fizesse algo, você sofreria por isso, você seria punido. Então, essa coisa do amor, de tipo, se redimir e tudo mais, não existia naquela época, tem que entender isso também, eu espero que tenha ficado claro.
Então, uma coisa que a gente aprende, eu odeio essa palavra, porque todo mundo na faculdade de História, quando quer pagar de inteligentão, ai, eu sou tão inteligente, eu sei palavra difícil, eu sou erudito, vira e fala, ai, porque é anacronismo, ai, porque é anacrônico. Nossa, eu consigo citar todo mundo da minha sala que vivia falando, nossa, me sobe um ódio agora, meu Deus do céu. Eu achei que eu tinha superado esse ódio da faculdade, sabia? Não superei, eu acho. Porque olha, nossa, me sobe um... Que ódio que eu tenho dessa palavra. Enfim, mas eu vou ter que falar. A gente tentar entender o passado com a cabeça de hoje não é certo. É anacrônico, não é cronológico, entendeu? Essa palavra não é cronológico, não faz sentido, é errado, entendeu? Então, naquela época, eles tinham uma cabeça de que pra queimar alguém vivo, porque o fogo purificava, era ok. Ou de que, cara, certeza que tá chovendo granizo e acabando a plantação, porque fulano é bruxa, entendeu? Ela amaldiçoou o vilarejo, entendeu? Então, assim, tem essa palavra que eu detesto com todas as minhas forças, mas que realmente é isso. É anacrônico tentar entender o passado com a cabeça de hoje. Por isso que tem que, pra ser historiador, tem que quebrar isso, entendeu? E... eu acho que é isso. É isso? Quer falar alguma coisa dessa aula? Tem um contraponto, né, que faz, que a gente viu na aula, né, que a bruxa seria o mal por excelência e o contraponto da bruxa seria justamente a santa, né, a freira. A religiosa. A religiosa. Sim, aliás, isso que a produção falou é realmente verdade. E é realmente o capítulo antes. É o capítulo 8, A Religiosa, por Mário Rosa. E o capítulo que eu falei é A Bruxa, que eu já falei o nome do autor. Enfim, o livro se chama O Homem Barroco, direção de Rosário Villari. É um texto muito legal da religiosa também, que é o contraponto, né? Que é a mulher recatada que vai pro convento, né? Que é a mulher que nunca casa, que é a mulher pura, que é tudo mais, né? Assim, essas mulheres também sofreram muito, viu? A questão da saúde mental nessa época não se discutia, óbvio, começou a se discutir há 3 anos atrás, imagina naquela época. Então, enfim, seria um texto muito interessante um dia pra vir falar também, né? Da religiosa, que foi a religiosa que caiu na nossa prova, que eu lembro até hoje. É muito legal esse contraponto da bruxa, né? A mulher velha, estranha, não sei o que. E a religiosa, que é a mulher recatada, que é a mulher que nunca casou, com aquela feminilidade, que se dispõe completamente a Deus e que vai pro convento, entendeu? Que é trancada num convento, nunca mais é cara de sociedade, entendeu? E é muito legal, assim. É um livro que eu recomendo, O Homem Barroco. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um especial aí de Halloween, porque eu amo Halloween. E assim, eu posso ter odiado a faculdade, mas história continua sendo minha matéria preferida. Eu amo história, eu amei ter feito o curso de história. A única coisa que eu odiei foi a faculdade. Um dia eu posso falar sobre isso, porque a faculdade, a academia em si é muito complicada para muitas pessoas. A gente sabe disso, e a gente sabe que tem muitos casos aí que não são noticiados, mas que a gente sabe que tem coisa muito ruim que acontece por conta da pressão da academia. E então, assim, eu posso um dia também falar sobre como foi minha experiência na faculdade. E todos os traumas que eu carrego comigo até hoje, provavelmente vou carregar até o fim da minha vida. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco mais histórico, mas eu espero que tenha ficado numa linguagem ok pra todo mundo. E, hoje eu não vou indicar série nem filme, porque só você colocar no Google assim, filmes de Halloween, você vai encontrar um monte. Nossa, tem uma seleção na Disney Plus que eu vi pelo Globoplay maravilhosa. O que eu vou indicar? Coisas de história, porque eu acho que a gente precisa também estudar história, apesar de, sei lá, ser de exatas ou biológicas, história rege nossa vida. Sem história, a gente elege patetas como que tá na presidência agora, não é mesmo? Então, assim, vamos lá. Primeiro, o canal do nosso querido professor, né? Que inclusive foi meu orientador do TCC, que é o canal do Sorrilha. O Sorrilha, ele foi professor nosso de Estados Unidos e História da África. O canal dele fala de muita coisa, o TikTok dele também tem muita coisa. É muito legal. Ele fez um videozinho também falando do Halloween, naqueles shorts, falando do Jack, cabeça de abóbora. O canal dele é muito legal, ele falou muito sobre a eleição dos Estados Unidos, né? A eleição dos Estados Unidos está destacada completamente no canal dele, muito legal. Outra coisa que eu queria falar,
Minha amiga Milena, adoro ela, ela tem um TikTok com mais 2 amigos, que eu sei que é pra uma matéria, né? Mas que chama História ao Cubo no TikTok, que eles falam sobre história da África. E tá muito legal também, eu dei uma olhada já no TikTok deles, eu adorei, eu acho que é muito interessante. Não sei se eles vão continuar depois que a matéria acabar, mas eu achei muito legal. E eu vou indicar uma coisa minha. Eu, ano passado, antes de me formar, né, a gente teve Estados Unidos e África, né, com esse professor, que é o Sorrilha, e aí ele pedia pra fazer uma mídia social. Eu fiz um Tumblr em História da África, a produção se juntou comigo ao Tumblr, não foi? Uhum. E aí a gente fez muito post escrito, falando sobre série, falando sobre música, falando sobre filme, sobre história dos Estados Unidos e história da África. Tá muito legal. O Tumblr chama História pelo Mundo Pop.tumblr.com. Então entra lá também se vocês quiserem ver, entra no TikTok da galera que chama História ao Cubo e vai no canal do Sorrilha, que o canal dele também é muito legal, vale muito a pena. Essas são minhas indicações, porque história é realmente importante e história rege nossas vidas, querendo ou não. Então espero que vocês tenham gostado, me sigam em todas as redes sociais, por favor. Inclusive meu TikTok é username Iris com 2 S, eu produzo mais pra lá do que pro Instagram, porque eu odeio o Instagram. Então vai lá, meu Instagram é username Iris normal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no meu canal, por favor. Ou vocês querem que o Pennywise apareça sentado na ponta da cama de vocês, olhando assim pra vocês, ó. Vocês querem? Não querem? Então, por favor, se inscreve no meu canal, deixa um comentário e me segue lá. É isso. Tchau!